Ainda falando sobre eclipse solar e eclipse lunar, o que diz aqui a questão? De forma análoga ao eclipse solar, determine a fase da Lua presente durante o eclipse lunar. Então, na questão anterior, a gente representou, no caso, o eclipse solar, onde a fase da Lua, lembra, era a Lua nova, né? Agora a gente quer o contrário, a gente quer qual que é a fase da Lua presente durante o eclipse lunar. Lembrando que eclipse lunar, lembra como é que era mesmo? É quando a sombra da Terra encobre a Lua, né? Então, quando eu tenho um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, os três astros estão alinhados, e quando a sombra da Terra encobre completamente a Lua, a gente tem esse eclipse lunar. E qual que é a fase da Lua nesse caso? Bom, mais uma vez, deixa eu trazer aqui essa figura para a gente é, entender melhor como é que está essa brincadeira, aqui na questão anterior. Então, aqui eu tenho o Sol, então aqui tem a Lua, aqui tem a Terra, né? E aqui a outra possibilidade onde a Lua pode estar. Como o problema ele quer saber do eclipse lunar e não o solar, a gente quer saber disso aqui, né? Então, o eclipse lunar é esse cara aqui, tá? Quando que a gente tem eclipse lunar? É como eu acabei de falar, quando a gente tem o Sol, a Terra e a Lua, quando os três astros aqui estão alinhados, e aí acontece essa sombra, né? Então, a sombra da Terra encobre completamente a Lua, né? Então, quando a sombra encobre, a gente não consegue ver, por exemplo, a Lua à noite, quer dizer que ela pode estar aí, no caso, em um eclipse lunar. E que fase da Lua é essa? É Lua cheia, né? Então, só tem uma possibilidade, acontece, no caso, esse eclipse lunar. É quando a Lua está cheia. Então, Lua cheia indica, no caso, eclipse lunar. Bacana? Não tem uma outra possibilidade, então qual a alternativa que indica aqui para a gente Lua cheia? Aqui no caso, a alternativa C, né? Então essa aqui vai ser a alternativa correta para o caso do eclipse lunar. E se perguntasse qual que era a fase da Lua para o eclipse solar, no caso é Lua nova. Bacana? É isso.